A gente pode falar também das linhas desse casco, né? A gente já viu como é que ele funciona, como é que ele veleja, velejaria, né? Só olhando as suas particularidades, seus parâmetros, seus números, mas nada melhor para um projetista do que conseguir analisar as linhas desse casco. Então a gente trouxe aqui na tela o plano de linhas, né? É oficial desse barco, tá? Obviamente a gente, né, sempre lembrando que o projeto deve ser adquirido, né, com o projetista. Então, se você tem interesse, por exemplo, em adquirir esse barco, né, construir esse barco, ter esse barco construído, né, o projetista é o Roberto Barros, e Art Design, o escritório, e você deve comprar diretamente com ele, né, e a autorização que você tem é para fazer uma unidade para cada conjunto de planos, né. Então a gente fez, né, duas unidades, na verdade a gente comprou dois projetos, mas vocês podem fazer, né, adquirir, e aí obviamente tem opções aí para vocês fazerem. A mais conhecida aqui no Rio de Janeiro, o Manolo, que é um construtor, fez, até onde eu sei, todos os Samos 36 que existem foram feitos aqui por ele aqui no Rio de Janeiro. Muito bom, barcos muito bons, muito bem construídos, e é muito interessante a gente ver então esse plano, né? O plano de linhas oficial, ele é uma referência primordial para o construtor e para você que está interessado em entender como é que esse barco navega, né? Então a gente vai olhar coisas interessantes. Bom, primeira coisa é ver que o barco naturalmente é um barco de casco redondo, né? Um barco de casco redondo, ele rola, né? Ele tem um conforto na rolagem, né, significativo, apesar de não ter as mesmas características dos barcos mais novos, né? Aquela coisa que está sendo muito comum na Europa hoje. Você vê os famosos fast cruisers, né, colocarem mais volume na parte de ré da embarcação. Então, nas aletas de ré da embarcação, né? Porque isso faz com que você ganhe volume, e aí você tem um amortecimento maior e ele aderna ainda menos, né? Ou seja, tem um conforto aí diferenciado. Esse barco não tem, mas como a boca dele é muito grande, a gente vê e ela se distribui muito bem, né? Da meia nau para ré. Então a gente enxerga, a gente vê que a restauração já é muito boa, né, nesse sentido. Seria assim um exagero, digamos assim, talvez, não sei, né, colocar mais volume ainda a ré. Já tem umas formas muito cheias, né, a gente pode ver aí na porção de ré da embarcação, mas como a gente tinha falado antes, a proa lançada também tem uma reserva de flutuabilidade bastante grande ali acima da linha d'água. Então, se a gente for ver ali, claro, esse barco cala 1,55, incluindo o patilhão, né? Então ele deve ter aí em torno de 30, 40 centímetros de calado na canoa, né, sem o patilhão. Então a gente olhar para cima desse volume aí, a gente vê que ele tem uma porção de volume de reserva de flutuabilidade muito grande na proa também, né? Ele praticamente não tem tosamento de convés. Tosamento de convés é uma linha curva, né, que a gente está apontando aí na imagem para vocês, que faz exatamente uma linha, né, que determina o outboard profile dele. Não estou mostrando isso agora, é só a gente entender que ela é praticamente constante, né, ao longo de todo o comprimento da embarcação. E isso faz com que a gente tenha uma constância também de volume, né? Claro que ela vai afunilar até a proa, mas em geral esse barco tem um volume equilibrado, digamos assim, né, de casco. E isso é muito positivo porque ele também não fica muito sujeito às ondas. Isso é muito característico na navegação. Quando vocês navegam, vocês puderem ter a oportunidade de navegar com uma embarcação como essa, e são formas assim muito millennials, né, digamos assim. O próprio escritório que desenhou fala isso, né? Primeiro barco desenhado para o século XXI. Então, é comum na época em que ele foi desenhado, no início da década de 2000, que essas formas fossem assim, né, bem distribuídas e tal, não tem muitos cantos, não tem um casco redondo e tal. Então a gente vê isso, e é um casco que traz muito mesmo do plano de linhas do famoso Aladim 30, também projeto do Roberto Barros, e que a gente pôde ver muito bem
determinado, ilustrado, né, digamos assim, como exemplo, estudo de caso na viagem do Carapitanga, né, do Márcio Dottori, que foi até a África do Sul, né, velejando solitário, o primeiro brasileiro ia em solitário para a África do Sul, foi com o Aladim 30. Por que eu estou falando do Aladim 30? Porque esse barco, o Samoa 36, foi inspirado nas linhas do Aladim 30. Então, quando a gente vê um plano de linhas desse, a gente pode buscar, pode tentar entender como eram as linhas do Aladim 30. É claro, eu não tenho aqui o plano de linhas do Aladim, mas eu posso supor que, por esse fato, esse plano de linhas ele foi distribuído com as proporções do Aladim 30. Essa é que é a questão. Então, vocês veem, né, que ele tem uma suavidade, né, na distribuição das linhas d'água, ou seja, ele não aprofunda muito rapidamente, ele também não é um barco com fundo muito chato, né, mas ele tem uma proa que é lançada, uma popa que vai se elevando vagarosamente em direção ao espelho de popa, né? Ela vai se elevando ali até chegar mais ou menos na altura da linha d'água. Então a gente vê características que são marcantes desse tipo de barco. No fim das contas, esse barco a gente pode dizer que é um típico cruzeiro, né, aí do início da década de 2000, né, da virada do milênio. E as formas são bem distribuídas e o volume, por conseguinte, também acaba tendo uma distribuição muito grande. Isso tem a vantagem tanto na navegação quanto no arranjo que a gente vai ver.